Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao podcast Escritório da Cidadania em Comunidade. E a gente discute nesse podcast, temas relevantes sobre justiça social, direitos humanos e inclusão. E hoje, no episódio de hoje, a gente tem a honra de receber o defensor público da União, Dr. José Roberto Fani Tambasco, que trabalha em parceria com o Escritório da Cidadania há algum tempo, desde o início, praticamente. Desde muito. Desde antes do início. E essa parceria, ela visa promover ações que impactam as comunidades da nossa região e as comunidades tradicionais também. E hoje a gente vai falar sobre essa importância, a importância da parceria da DPU, da Defensoria Pública da União, com o Escritório da Cidadania. Então, sejam todos bem-vindos. O professor Dario também está aqui presente com a gente, o professor Dr. Roberto Fani Tambasco, e eu dou início a esse podcast. Professor Dario, a palavra é sua. Então, olá pessoal, tudo bem? É uma honra muito grande estar aqui com o Dr. Tambasco, porque lá em 2010, há muitos anos atrás, eu fui indicado pela Defensoria Pública Estadual, Dr. João Almoedo, a procurar com cartãozinho o Dr. Tambasco, e o Dr. João Almoedo, naquela época, era o defensor administrativo aqui regional, do Sul Fluminense, falou: procura esse cara aqui que vocês têm muita coisa a fazer juntos. A gente já tinha um convênio com a Defensoria Estadual. E aí, vejam bem, 2010, eu procurei o Tambasco, na mesma hora, eu acho assim que, naquele momento, houve uma sinergia, uma congruência de sentimentos, de valores, de amizade. Já não sabia, não lembrava, mas a gente já se conhecia da cidade de Barra Mansa, que é onde nós nascemos, né, Tambasco? O Tambasco também é de lá, né? Também é filho de Barra Mansa, quase, Sou cidadão barramansense. Cidadão barramansense, muito mais ainda, né? Mais legitimado ainda. E daí nós começamos a nossa, digamos assim, o nosso percurso, pelas comunidades tradicionais da região, para entender, aprender, principalmente, entender a cultura, entender os valores. E foram anos riquíssimos, anos de aprendizado extremo, lições de vida para a vida toda. E aprendemos muito, vivemos momentos realmente inacreditáveis. E o melhor, pudemos desenvolver projetos. Na época, o Dr. Tambasco era o responsável, pelas comunidades tradicionais da região, ele vai falar um pouco melhor sobre isso. E nada melhor do que o próprio Dr. Tambasco falar, Mas, assim, o Unifor e a FOA sempre procuraram ter ao seu lado, é importante ressaltar isso, que eu acho que isso que é o principal de tudo, a legitimidade para chegar nessas comunidades. E eu entendi que com a DPU ao nosso lado, trabalhando numa simbiose, numa troca, no que a gente pode fazer e no que eles poderiam fazer, a gente conseguiu somar forças e conseguiu levar muita coisa para essas comunidades, e há muito o que fazer. Tudo isso eu vou deixar esse recheio do bolo aí para o Dr. Tambasco falar aqui com a gente. Dr. Tambasco, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho da sua trajetória, tanto profissional quanto acadêmica. Obrigado, professora Fabiola. Obrigado, professor Dario. Com imensa satisfação que eu recebo esse convite de estar aqui com vocês hoje, nessa conversa informal, mas que traduz uma longa trajetória entre as nossas vidas e as nossas instituições, tanto a Defensoria Pública da União, quanto a Fundação Oswaldo Aranha e o Centro Universitário de Volta Redonda. Quando o Dario me encontrou, eu estava dentro da Copa da Justiça Federal. Verdade. Mas por que eu estava na Copa da Justiça Federal? Eu não estava tomando café, eu trabalhava dentro da Copa da Justiça Federal de Volta Redonda. Porque meu avô, José Tambasco, chegou ao Brasil aos 15 anos,
seus pais italianos, e veio para Volta Redonda em 1942, cumprindo seu compromisso de vida, participou da reforma da Igreja de Santo Antônio, em Niterói, foi membro da primeira Associação Comercial de Volta Redonda, participou da emancipação de Volta Redonda. E eu cheguei em 67, morar em Niterói. Eu não sou barramancense, eu sou capixaba, mas tenho o título de cidadão barramancense. Eu agradeço muito a um grande amigo, Lia Negro. E esse compromisso que meu avô tinha com Volta Redonda, eu acho que eu continuei cumprindo. E quando eu chego aqui e faço uma proposta para o então defensor-geral, Dr. Rômulo Plácido, de abrir uma Defensoria Pública Federal da União em Volta Redonda, não havia verba, não havia logística. Então eu vim sozinho e a Justiça Federal cedeu a Copa da Justiça, uma das Copas da Justiça Federal, e lá nós começamos a atender. E quando Dario chega, nós encontramos um compromisso muito forte de cidadania da FOA e um compromisso constitucional institucional da Defensoria Pública. A FOA cria uma parceria com a Defensoria. Nós conseguimos, então, alugar a primeira sede de Volta Redonda. A placa foi dada pela FOA, muitos serviços foram prestados pela FOA, e a inauguração estava lá, o doutor Dauro Aragão, o doutor Eduardo Prado, toda uma grande gama da diretoria, e foi um momento muito importante para nós, porque a gente sai de uma Copa e inicia uma nova defensoria no Brasil, né? Lembrando que no estado do Rio de Janeiro, hoje nós só temos na Baixada, Niterói, Rio de Janeiro e Volta Redonda. Então, naquela época, foi um grande passo conseguir inaugurar uma defensoria. Eu acho que eu cumpri um compromisso do meu avô de devolver para Volta Redonda um pouco do que ele recebeu, né, quando ele é que chega e é acolhido, né, do tempo que se dormia em cima de balcão. Ele deixou a família lá em Vassouras, veio dormir em cima de balcão e construiu a vida dele. E eu acho que o compromisso não era só físico. Todos nós sabemos que o compromisso não era físico. O compromisso era atingir os vulneráveis, aqueles que não conseguem chegar na defensoria. E o Dario foi um grande parceiro, o professor Dario Aragão foi um grande parceiro, porque nós começamos a fazer as visitas. E em lugares que hoje são fáceis de chegar, hoje todo mundo vai, mas na nossa época, em 2010, eram ladeiras de terra, eram lugares que ninguém ia, que não havia, nenhuma instituição havia chegado. Então, eu acho que o Dario imprimiu, soube dividir comigo, e um compromisso que nós tivemos de que a gente ouviu isso num quilombo, que a gente não estava indo visitar um zoológico. Né? Você lembra disso, né? Perfeitamente. Quando nós fomos para... Coatis. Foi se iniciar uma ação social, né, que posteriormente cuidou da saúde dentária de todas as crianças do quilombo. Todas, Fabiola, todas. Todas foram trazidas aqui em Volta Redonda, fizeram tratamento dentário. Então o compromisso da FOA não é um compromisso de visitar um zoológico, levar o estudante, o acadêmico, para visitar uma excentricidade, né? Antigamente se dizia exótico, né? Hoje é o estranho, né? Para levar aquilo que é o outro, o diferente de nós, aquele que vive uma outra realidade. E nesse caminho inicial, nós tivemos um compromisso muito grande de formar amizades, de pavimentar a estrada. São amizades que perduram até hoje. Eu acho que hoje, quando o professor Dario vai levar os mantimentos à aldeia MBA, Guarani MBA de Itachi-Mirim, ou Paraty-Mirim, ele está indo encontrar um amigo de muitos anos, um amigo que foi pavimentado. Não é uma troca de donativos, não, é uma troca de respeito. Eu acho que isso é o grande valor que o professor Dario trouxe para esse projeto e que ainda é o mote para todos os acadêmicos aqui da FOA, que não se cria uma relação com um simples jogo de interesse, mas sim com a verdadeira amizade e com o verdadeiro interesse em saber do outro,
em descobrir o que o outro sente, o que o outro precisa, qual é o caminho do outro, reconhecer o outro, saber trabalhar com estranhamento familiar, que é uma expressão transdisciplinar na minha visão, né? Que tanto vai da psicanálise até a antropologia. É tentar entender por que essas pessoas que têm uma percepção do mundo diferente, que têm vidas diferentes, como é que eles veem a nossa sociedade? Como é que essas pessoas se relacionam com esse modo capitalista, com esse modo Consumista. Né, que a gente vive, quando são pessoas tão simples, pessoas que estão lutando ali para sobreviver, são pessoas que não têm acesso ao direito, não sabem os seus direitos, são pessoas que não têm acesso ao mínimo de saúde, à assistência social, que precisam tanto, né? E nós aqui tão preocupados com coisas fúteis, quando, na verdade, nós esquecemos desse nosso compromisso social. Então, esse compromisso social da FOA, eu acho que é o laço que une a Defensoria Pública da União e a FOA. Então, eu acho que, resumindo, essa longa resposta que eu dei, né, foi o início de uma parceria que passou por tantos e tantos momentos e que ainda tem muito a alcançar. Eu acho que é isso, Fabiola. E a sua formação acadêmica, ela favoreceu essa sua linha, né, esse seu caminho, né, em prol dos mais vulneráveis? Ou foi uma questão comum, né? O seu campo de estudo foi influenciado pelos mais vulneráveis e vice-versa, né? Você acabou influenciando também, a sua formação acadêmica acabou influenciando o seu trabalho. Eu acho que nossa formação acadêmica começa lá no jardim de infância. E eu fiz meu jardim de infância lá em Barra Mansa com a tia Ruth, né, que foi uma grande Ruth Kess, né? Eu também. Acho que nós somos uma geração, né, que viu o mundo com outros olhos, né, que aprendia a diferença e que sabia ser solidário, né? Acho que a gente aprende ali. Mas, posteriormente, eu fiz agropecuária na Universidade Federal de Viçosa e foi um momento assim ímpar na minha vida, porque foi o final do período da ditadura militar. Meu reitor era um coronel, nós estávamos ali no período da direta já. Tem muitas histórias para contar disso, né? Tinha professores anistiados que eram surdos de uma orelha, de tanta porrada que levaram na ditadura, mas que foram anistiados em 79 com a distensão. Então, não adianta muito ficar disfarçando isso, dizendo que foi um período. Foi um período terrível. Foi um período em que não se falava, que não se podia falar o que se pensava. E eu espero que isso não repita mais. E essa minha experiência como técnico pecuário me levou ao Cerrado Mineiro. E eu conheci uma realidade também muito distante, né? Uma realidade onde não tinha polícia, a polícia nem ia lá, né? Realidade do Brasil. Hoje, nos centros urbanos, a polícia não vai, mas naquela época não se ia. Era uma distância, com tudo, com ausência de tudo. E eu acho que essa minha vivência no campo me ajudou muito quando eu volto aqui para Barra Mansa, Volta Redonda, e vou ser metalúrgico. Estudava direito e era metalúrgico. E estava no dia, eu não me recordo de novembro o dia correto, mas o dia da invasão da CSN, eu estava lá, eu era metalúrgico e vivi aquele dia. Conhecia Juarez Antunes, conhecia Campanário, já era da minha vivência e aquele momento ali me mostrou essa ausência de conexão entre o movimento trabalhista e o poder. Aí, a partir dali, fiz o meu curso de Direito, né, um curso noturno, fiz uma pós-graduação em Filosofia, fiz mestrado em Ciências Ambientais e o doutorado em Ciências Sociais, Ciências Jurídicas e Sociais. Eu acho que toda formação, dependendo da própria formação individual do cidadão, ela leva a buscar um caminho, né? Eu, inicialmente, por muitos anos, trabalhei, minha área temática de trabalho foi a ressocialização, foi o direito penitenciário, né, que é tão desconhecido no Brasil hoje. Mas
em 2000 só se me permite lembrar aqui, em 2002 eu recebi, eu estava no Rio Grande do Sul, minha primeira lotação na Defensoria Pública, e recebi um grupo de ciganos dizendo que não conseguiam ser atendidos na agência do INSS. E a gente já tinha uma interlocução com o INSS, eu pego o telefone, ligo e falo, o que está acontecendo aí? Isso ciganada aí, está querendo enrolar, isso não vale nada. Eu falei, que isso, gente? Não é assim não. Não. Eles têm tanto direito quanto qualquer um de nós. Os direitos deles precisam ser preservados e respeitados. E conseguimos o acesso. E criei uma relação com esse grupo de ciganos, uma relação de amizade, acabei sendo chamado para casamento cigano, mas ainda não estava muito dentro disso, né? Aí, posteriormente, em 2007, nós começamos, junto com o Movimento Negro de Juiz de Fora, já estava em outra lotação, começamos a visitar os quilombos da Mercê, fomos visitar a colônia de leprosos, né? De Hanseníase, hoje se utiliza o nome de Hanseníase, mas era uma colônia, que é uma história incrível, que eram campos de concentração do período Vargas, em que as pessoas eram excluídas porque eram portadores de Hanseníase. E aí eu comecei a lidar com esse outro lado dos excluídos, tanto que o livro que eu lancei agora esse ano sobre ressocialização, que é a minha tese de doutorado, chama-se Minorias de Segunda Geração, que fala de como que essas pessoas que são excluídas são sugadas pelo sistema penitenciário e voltam duplamente marginalizadas, que não encontram mais possibilidade de reinserção social. Então, eu acho que é tudo um grande contexto, não? Nós estamos dentro de um grande contexto e quem não está desse lado aqui acaba caindo do outro, somos nós e eles, uma dicotomia tola, e é muito importante a gente romper essas barreiras. É muito importante, né? Tanto no aspecto religioso, que a gente começa a trabalhar também com a área de religiões, de matriz africana, a gente começa a trabalhar com a população quilombola, com os indígenas. Eu acho que a gente vai descobrindo que existem diversas culturas, né? Falando de relativismo cultural, diversas culturas dentro do Brasil e que essas culturas não se comunicam. Nem no aspecto de direitos, porque os direitos de um não são os direitos necessários aos outros ou não são adaptados aos outros, como em todo o aspecto social. Existe um fosso muito grande entre as comunidades, né? Quem mora vamos supor aqui, quem mora no centro urbano desconhece o que acontece na periferia, né? Se eles soubessem que existem populações aqui ao entorno da FOA que são assistidas e que vêm jantar aqui, que é uma festa, né? Que são olhinhos de crianças brilhando, porque tem comida, naquele dia vai ter uma comida especial, talvez até vai ter comida, né? Sim, na maioria das vezes. Poderia dizer isso, né? Então, esse fosso, eu acho que é o grande compromisso profissional, né? É muito mais que reconhecer o outro. E eu acho que, novamente, aí entra os valores da FOA, no sentido de que o profissional acadêmico da FOA, e posso dizer isso que trabalhei com inúmeros estagiários da FOA, inúmeros professores da FOA, que o grande valor é reconhecer o outro, reconhecer a diferença e dar um pouco da gente, né? Dar um pouco, não daquilo que está sobrando, mas dar um pouco daquele compromisso profissional. O médico estender a mão um pouco além da onde vai o compromisso ético. O advogado saber reconhecer as pequenas diferenças e todos os profissionais, em regra geral, contribuírem para quebrar esse estigma de guetos, estigma de separação social, de racismo, de intolerância religiosa. Precisamos muito aprender, né? Nossa geração, Dario, nós que somos mais... Não, você é mais velho que eu, óbvio. Mas a nossa geração viveu um momento que não tinha muito filtro, né? Então, hoje a gente está aprendendo com os mais novos, eu aprendo muito com as minhas filhas. Também aprendo. Aprendo com os mais jovens, né? Que a gente está numa reforma aí, que a gente está
Tem que modificar a forma de falar, né? A forma de agir dentro de casa. Estamos precisando de muita igualdade de gênero, né? Estamos precisando respeitar os profissionais, respeitar. Não tem diferença de cor, não tem diferença de religião, não tem diferença de classe social, nós somos todos iguais. Né? Então, eu acho que é isso aí, é o grande valor, né? Que a profissão, que vai repercutir na profissão de cada um, são os valores morais. Então, é isso que eu acho que é mais importante que a formação profissional, são os valores morais, a aprendizagem que a gente tem na vida. Muito bom. E explica para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, como é na prática o trabalho da DPU com esses grupos, né, mais vulneráveis, quilombolas, os ciganos. Olha, eu vou tentar. Né? Pode resumir. Muito amplo. Pode resumir. Porque a Defensoria Pública da União é uma instituição nacional e atende o Brasil inteiro. E tem grupos de trabalho, que atendem o Brasil inteiro. Eu fui do grupo de trabalho de comunidades tradicionais durante 10 anos. Saí agora, esse ano de 2024. E eu vou tentar resumir assim, só dentro de Volta Redonda, o que nós fizemos. Né? Eu acho que a gente começou a frequentar a comunidade cigana. Né? Nós tínhamos 3 comunidades ciganas no estado do Rio de Janeiro, aqui na região sul-fluminense, que era Porto Real, Resende e Angra. Nós estivemos nas 3 e fizemos amizade com a comunidade cigana, aprendemos muito, ouvimos muito, né? E trouxemos essa comunidade cigana aqui dentro da FOA, no auditório, numa audiência pública que foi presidida a primeira parte pela deputada estadual Inês Pandeló e a segunda parte pelo deputado federal Zoinho, em que eles indagavam da comunidade cigana e aprendiam com a comunidade cigana e nós aprendíamos juntos para que nós pudéssemos interagir melhor com essa diversidade cultural. Esse é um exemplo do que proporcionou esse trabalho de campo que a gente, eu posso dizer, um trabalho de campo que a gente fazia, né? E, ao mesmo tempo, a Defensoria Pública prestava seu compromisso institucional de assistência jurídica gratuita a essas comunidades. Junto aos quilombos, nós tivemos momentos célebres, né? Tivemos ações sociais em Santana, tivemos o trabalho dentário em Santana, tivemos ações sociais em Rio Claro, no quilombo do Alto da Serra do Mar, com interação. Né? Nós temos lá a Débora, mulher do Benedito, que é professora, foi diretora da escola. Então, nós tivemos uma interação, uma condição de que eles tivessem acesso a esse universo universitário, né? O universo universitário é meio redundante, mas é um grande universo, né? A universidade realmente é um universo. E pudessem compartilhar os seus anseios, como também receber os produtos que estão sendo feitos aqui. Tivemos o trabalho com os indígenas, né? Estivemos lá no Bracuí com o cacique Verá Mirim. Lá no alto, né? Lá no alto, né? Desistimos várias vezes de subir, mas... Verdade, uma vez conseguimos. Um tempo que não havia asfalto, né? Era estrada de chão e essa relação com os indígenas trouxe os indígenas aqui, o coral, para apresentarem a cultura, né? A dança do guerreiro, eles têm uma dança do guerreiro, me fugiu o nome aqui, mas é uma dança que representa muito para eles. A gente fala assim, é uma dança, mas para eles não é uma dança, para eles aquilo ali é a vida deles, porque eles estão aprendendo ali a virar homem, é um rito de passagem. Né? A fase adulta, né? De como se defender, de como defender a aldeia. E juntamos todos esses trabalhos com comunidades tradicionais e, em 2014, trouxemos o que seria hoje a ministra de Direitos Humanos, na época chamada secretária, né? Luísa Bairros, aqui na FOA, 2014. Trouxemos órgãos estaduais, privados, fizemos oficinas, trouxemos as comunidades indígenas, comunidades quilombolas. Caiçaras, né? Estava esquecendo do trabalho com os caiçaras. Comunidade de religião, mas a gente vai falar um pouco mais para frente. FUNAI, eletronuclear, né? Sim, também. Sim. Estiveram aqui presentes. E tivemos a oportunidade de levar a ministra Luísa Bairros, a comunidade cigana, ao quilombo,
ao museu do Do Valmiro Fabiano, em Barra Mansa, saudoso né? Valmiro Fabiano. Museu da Memória Negra, né? Em Barra Mansa. Então esse evento foi marcante. Foi marcante, a partir daí foi o primeiro evento, né, que começou em 2014, já tem 10 anos que a gente organiza todo ano a Semana da Igualdade Racial. Promoção Né? da Igualdade Partiu de um grande evento que criou uma perspectiva. Né? E dentro disso a gente tem o trabalho com religiões de matriz africana, que também gerou a reedição de uma cartilha de combate à intolerância religiosa, que gerou um evento que começou, se eu não me engano, em 2015, que é a Semana do Combate à Intolerância Religiosa, é isso? Campanhas, né? Nós fizemos campanhas. Né? E criamos grandes amizades, né? Ivani Santos, temos o Cid, Margot, tanta gente. Instituto Céu, Estrela Guia. Nossa, Pai Denis, Mãe Kelly. Como esquecer deles, né? Que fazem um trabalho social em São Paulo incrível, né? Se viraram parceiros. Então, Fabiola, a gente... eu acho que o caminho é tão longo, mas tão longo, que a gente fez tanta coisa nesses anos, né? E que a única sensação que eu tenho é de olhar para frente, de saber que tem muita coisa para fazer, e a gente tem muitos projetos aí já para frente, e daqui a pouco a gente vai anunciar. E, professor Dario, como você percebe a participação dos alunos nesses projetos que vocês desenvolvem juntos, né? O Escritório da Cidadania e a Defensoria Pública da União. Então, o mais bacana de tudo, né, é saber que os alunos adoram. Né? Você pensa que num curso de Direito, claro, muitos alunos têm o viés empresarial, querem abrir escritórios, trabalhar em grandes escritórios, querem, enfim, um futuro profissional brilhante, que tem todo o direito e todo o dever de ter, né? Devem mais terem o êxito que querem profissional. Mas, ao mesmo tempo, essa geração, e não digo essa geração de agora, Fabiola, digo aí, já tem mais de 8 anos que nós estamos, 10 anos que nós estamos trabalhando, mais de uns 8, 7 anos atrás, que nós realmente criamos uma consistência nessa política, nesses eventos, né, de promoção da igualdade racial, das religiões de matriz africana, da visita às comunidades, sempre os alunos do direito, da publicidade e propaganda, do jornalismo, da medicina, da nutrição, começaram a entender a importância de conhecer, né? A importância de conhecer esse lado ancestral que eles fazem parte da vida deles, né? Da origem deles, e que, assim, às vezes, numa determinada jornada acadêmica de graduação, o aluno não tem nem condição de saber, de conhecer, de ouvir falar. Que é um quilombo? Às vezes, você vai numa faculdade, numa universidade conceituada e passa batido essa questão. E a gente tem muito orgulho de, desde 2010, poder levar para os alunos a opção de participar. E aí a receptividade dos alunos é incrível, sempre foi. Sempre teve quem não ligava muito, mas muita gente sempre quis participar, procurava, queria saber se tinha vaga, fazia os documentários, fazia os vídeos, perguntava para a gente, acompanhava a gente. Então, assim, esse lado de formação humana, né, para esse aluno de graduação, eu acho assim, é o que o Tambasco acabou de falar, é importantíssimo, porque é o lado humano, é humanizar a sua profissão, seja ela qual for. Eu tenho um aluno da engenharia elétrica, da engenharia de produção, que queria ir porque ele se identificava, né, etnicamente ou religiosamente, ou queria conhecer, né, as outras possibilidades. Eu tive aluno aqui de uma determinada religião mais conservadora, né, que a gente sabe que essa coisa de conservadorismo, liberalismo, progressismo, isso acaba sendo uma complementação e não uma dicotomia ou coisa parecida, né? Então, assim, a gente viu aluno de religiões mais conservadoras passarem a defender as religiões de matriz africana, que são minorias, no caso, né? Assim como outras religiões que a gente tem no Brasil.
Então, o importante é o respeito, é entender a liberdade, que o Estado é laico, né? A laicidade do Estado, entender e defender a Constituição, defender isso. Então, a partir do momento que você consegue dar essa profundidade para temas tão sensíveis, que até há pouco tempo eram tabus, essas pessoas, no final do século passado, década de 70, 80, estavam invisíveis na sociedade. Então, a gente começa a criar dentro da instituição um elemento associativista, de identidade de pertencimento, e que acaba trazendo para essas pessoas assim, um plus a mais, além da formação técnica, teórica e prática até, mas de vivência. E aí o aluno passa a perceber que tem essas comunidades, que existem essas comunidades, e o quão essas comunidades estão, de uma certa forma, ainda muito invisíveis para todos. Tanto é que, dentre outros projetos, a gente está trabalhando muito mais agora com a nutrição, né? Nós estamos lançando agora, no final do ano, o nosso laboratório móvel, unidade de combate à fome, mais conhecido como Food Truck Solidário, né? Que vai sair agora, que é para levar comida Tá para dando spoiler, aonde? Né? Tô dando spoiler. Dando spoiler que está vindo aí, mas já está quase na hora. E a Liga de Segurança Alimentar, a LASAN, da nutrição, você tem que ver os meninos, as meninas, como a voluntariedade, a vontade de fazer comida, de chegar cedo, de abandonar, às vezes, até o próprio trabalho, né? Tirar uma folga sem poder, sabendo que aquele dinheiro vai fazer falta, mas vir para colaborar, vir para aprender, e a alegria de entregar aquela comida, que muitas das vezes aquelas crianças é a primeira refeição do dia, às 7 da noite, 8 horas da noite. Então, assim, a LASAN, que é essa Liga Acadêmica da Nutrição, ela realmente, ela é uma joia. Assim como o direito também, como a medicina tem, mas a LASAN realmente ela se destaca porque agora, nesse exato momento, né, a gente conseguiu arrecadar, eu acredito que seja mais de 1 tonelada de alimentos, né, para a gente doar para a aldeia indígena de Paraty-Mirim, né, para o nosso cacique Pedro, que anda doente, que anda precisado de ajuda. E foi um trabalho que eu não movi uma palha, eu só pedi. E eles fizeram correr atrás, fizeram uma gincana. A gincana fez parte da jornada da nutrição agora no início do mês. E nessa gincana eles fizeram um trabalho sensacional, conseguiram arrecadar os alimentos, né? E nós vamos daqui a pouco levar o Dr. Tambasco para ver em loco, né? E se Deus quiser, nos dias próximos aí, eles fazem questão de levar o alimento. Eles não querem que a gente entregue. Eles querem ir lá levar e conhecer. Legal. Então, assim, eu me considero uma pessoa muito abençoada no sentido de que eu tenho alunos que eu transformo de alguma forma, toco a alma deles e não sei se sou eu ou se é a causa, claro, né? Que não sou também tão arrogante para achar que sou eu, mas a gente ser uma ferramenta de poder levar isso, conduzir esses alunos para um despertar, né? Para um despertar de solidariedade, fraternidade, que é uma coisa muito difícil hoje, ainda mais para os mais jovens, né? Como o Dr. Tambasco falou, nós estamos numa sociedade capitalista, consumista, individualista, imediatista, materialista, todos os istas ruins que você pode imaginar. Nós estamos numa sociedade doente, né? Intolerante, de muros e pontes, e cada vez mais, muros em vez de pontes, ao invés de pontes. Então, assim, a gente precisa lutar, a gente precisa continuar a luta, como era nos anos 80, na época em que a gente sofria com toda a tenebrosa época da ditadura militar, né? Então, assim, parece que a gente está tendo uma rememória, né? Revivendo aqueles momentos de uma outra forma, né? Então, a gente precisa transformar essa juventude para ter um futuro, digamos assim. Eu já não digo nem para ter um futuro melhor, para que o futuro exista, né? Então, eu acho que é por aí. Esse é o trabalho que a gente vem trabalhando, fazendo, né? Lutando para... Eu acho que já está mais consolidada. Agora nós temos muito mais professores engajados, muito mais cursos fazendo trabalho
nas comunidades quilombolas, não é só o Escritório da Cidadania mais, agora já temos muita gente engajada, mas botamos a semente, e isso é o que importa. Isso aí. Vocês dois citaram alguns produtos que vocês, né, que o Escritório da Cidadania e o DPU e a DPU criaram juntos, né, o documentário, a peça publicitária. Conta um pouquinho para a gente como é que foi, né, o que é o documentário, como foi essa produção, né, a peça publicitária também. Quer falar, Tabasco? O que eu falo? O documentário foi uma coisa assim, foi uma aventura, porque nós nunca tínhamos feito, né? Na verdade, saiu em DVD na época, né? Você vê como é que ele é antigo, né? Como é que esse trabalho já tem de tempo. tempos. E o Dr. Tambasco brilhantemente conduziu esse roteiro, porque ele já tinha um conhecimento maior. Fizemos na comunidade quilombola de Santana esse documentário, mostrando todo o patrimônio histórico que existe lá. Convido a todos, quem puder, dá um pulinho lá no fim de semana para conhecer, né? Propor algum diálogo, uma ajuda, conhecer a comunidade. Eles vão receber vocês sempre de braços abertos. Tem uma capela maravilhosa. Tambasco, você que é o historiador, fala um pouquinho do patrimônio. É uma capela mortuária de 1857. Olha só, do século XIX. Conta mais aí um pouquinho. E entre os produtos que nós elaboramos aí, é importante lembrar também o DVD de capacitação. Depois foi para o YouTube. Para lideranças quilombolas, né? Sim. Isso. Capacitação. Foram 2 DVDs feitos com apoio da Faculdade de Jornalismo, com a participação dos alunos de jornalismo, com o aluno do Direito, que é um quilombola, que é o Almir Gonçalves, né? Filho do inesquecível Toninho Canecão. E são produtos que ainda estão sendo elaborados. E aí eu vou te dar mais um spoiler aqui. Estamos para lançar. A gente adora spoiler. Estamos para lançar um site de apoio às comunidades quilombolas do estado do Rio de Janeiro a princípio. Né? Não posso dar muito detalhe de quem está participando, mas é FOA, Defensoria e outros órgãos da administração federal também têm interesse em participar, porque é um canal. Né? Que a gente sabe que se para nós é difícil resolver problemas jurídicos do dia a dia, imagina para as comunidades que estão afastadas, né? Que são ilhas, como Marambaia, que estão no meio da mata, no meio da serra, mal têm contato com o celular, né? Então a ideia é construir um site onde nós vamos ter a apresentação de cursos de capacitação e também receber demandas e encaminhar da melhor forma, ou para outras instituições, ou através dos alunos, ou através da defensoria, dar resposta. Né? Então, a gente espera aí que ano que vem a gente possa estar fazendo uma grande festa aí com essa inauguração desse site. Né? Iremos. Estou muito ansioso aí para apresentar esse produto aí. A gente vem trabalhando junto com os próprios quilombolas, né? Trocando ideia, porque o protagonismo é deles. Né? Nós somos só um órgão de apoio, nós não somos protagonistas em momento algum. Nós somos simplesmente, eu sou um servidor público e vocês são o apoio universitário. Né? Nós, por mais que... É uma troca. Isso é uma troca. Isso é importantíssimo, a defensoria, né, faz o trabalho que propõe, que lhe é legítimo fazer, constitucionalmente, institucionalmente. A universidade, através da prática e desses projetos, ensina os alunos o conteúdo e também traz a vivência dessas comunidades, e a comunidade é beneficiada com esse canal, né, de encontro para assistência jurídica, assistência social, assistência de todo tipo que a gente puder, né, contemplar. Então, assim, ganha todo mundo. Que maravilha. É um jogo que todos ganham. Que maravilha. E, para finalizar, qual é o futuro dessa parceria? Além dos spoilers que vocês já deram aqui, o que vocês pensam para o futuro, né, da parceria Escritório da Cidadania e Defensoria Pública da União? Continuar esse trabalho, né, em conjunto, né, continuar com as semanas com as celebrações semanais, né, Semana da Igualdade Racial, com Semana do Combate à Intolerância Religiosa, e ampliar, né, talvez ampliar
com as comunidades indígenas, voltar com as comunidades ciganas, enfim, Caiçaras. né? Aprender muito com os caiçaras, né? Com a cultura deles. Eu acho que os acadêmicos, regra geral, têm muito a aprender. Né? Outro dia nós, com a falecida quilombola, ela estava toda feliz, falou, olha, recebi um livro aqui que veio da Europa, que um pesquisador europeu esteve aqui e fez uma pesquisa, não sei se era dissertação ou tese, e sobre plantas que curam, né? E eu passei para ele tudo o que eu sabia sobre fitoterapia. Né? Você pode falar assim, isso aí foi pirataria, né? Pirataria genética, né? Isso aí. Ou a gente pode falar assim, foi descaso nosso de não ter aproveitado o conhecimento dessa quilombola. Será que nossas faculdades estão tendo a sensibilidade de focar nos temas que são caros para essas comunidades, para esse povo que mora na periferia, para essas minorias? Isso é uma excelente reflexão. Então, é muito importante que o alunado se preocupe com isso, né? Cirurgia plástica é muito bonito, mas uma barriga do povo cheio, né? É muito mais. É né? muito mais. É o que sustenta a paz nacional. Aí nós tivemos agora, dia 26 de outubro, num projeto do Dr. Cláudio, né? O sobrenome do Cláudio? Santos. Cláudio Santos, grande amigo também, parceiro da DPU. A Defensoria vai aonde o povo pobre está, né? A gente teve um encontro no Alto da Serra, no Quilombo Alto da Serra, do Mar. E, mais uma vez, eu e o Tabasco, a gente estava lá. E tinha um americano de Nova York filmando. Ele veio para passar uma semana, ficou 6 meses, sei lá, na comunidade, filmando. E aquele dia ele estava celebrando, quando o poder público ali vai, né? E ali havia a Prefeitura Municipal de Rio Claro, outras autoridades, né? De vários outros órgãos. Ele vai fechar o documentário com aquele encontro, né? O que é muito legal. E aí eu pegaria essa alça aí e diria o seguinte, eu acho que o nosso desafio maior, eu acho que a DPU está de parabéns, acho que a FOA também está fazendo o seu trabalho, está de parabéns também, mas eu acho que agora falta, e isso a gente está começando, vai o spoiler do ônibus, mais uma vez, do Food Truck Social, que nós conseguimos a participação do empresariado. Né? Pela primeira vez, nós conseguimos o investimento do setor privado, né? Na responsabilidade social. E a gente sabe que hoje, né, uma empresa de porte considerável, como tantas outras que tem aqui em Volta Redonda, né? Esse é um exemplo para as outras empresas, né? Nos procurarem, estamos abertos para, se quiserem, né? Às vezes ficam perdidas sem saber por onde começar, ou como fazer um projeto de responsabilidade social. O Centro Universitário de Volta Redonda, o IFOA, está aqui aberto, esperando por elas para a gente poder desenvolver e levar benefício direto para essas comunidades, juntamente com a Defensoria Pública da União. Então, a gente precisa do dinheiro, a gente precisa da verba, não só pública, mas também do setor privado, né? E fomentar o terceiro setor. Mas isso já é uma outra história, que é outro podcast que a gente vai contar mais para frente, né? Que a gente já faz. Bom, então eu agradeço, né, imensamente a participação do professor Dario, do defensor público Dr. José Roberto Fani Tambasco, né, e vocês querem deixar alguma mensagem final? Deixar para o nosso visitante. A mensagem é acreditar. Acreditar que ainda tem esperança, acreditar que nós vamos fazer desse país um bom país. Pode ser ufanista, pode parecer tolo, mas nunca desistam, sempre acreditem que nós vamos melhorar esse país. Que o futuro depende de nós e o futuro são vocês, acadêmicos. São os acadêmicos da FOA, os acadêmicos do Brasil que vão modificar esse país. Né? Nossos valores são esses, nossos valores são reais. Nós não estamos fazendo teatrinho aqui quando a gente está falando que a gente está levando apoio a essas comunidades que são os outros, porque nós acreditamos que só podemos conviver juntos e cada um respeitando os valores. Né? Então, eu quero parabenizar a FOA por essa participação, parabenizar meu amigo professor Dario Aragão, especial representando a FOA, por esse trabalho de tantos anos e que a gente continue
né? Isso aí. Que não seja eu em nome da Defensoria e você em nome da FOA, mas a Defensoria Pública da União e a FOA nessa parceria, né? Que se perpetue, além de pessoas, que se perpetue o trabalho institucionalmente. E agradecer, proveitoso. e agradecer a Fabíola, né, pela doutora Fabíola Amaral, pela oportunidade de estar aqui, né, falando dessa história já antiga, bonita. Bonita. Nós temos várias fotos, nós pretendemos também nesse site colocar todas essas fotos. Numa época eu ainda tinha cabelo, veja bem, né? O Tomás estava ainda, né, novinho, são 14 anos que se passam, né, quase 15 anos, e dizer que ninguém pode jamais ficar confortável com essa desigualdade que nós vivemos, né? Com tanta desigualdade, com tanta injustiça, com tanta gente chorando, perdendo os seus entes por bala perdida, por fome, por descaso na saúde, seja lá por que motivo for, catando lixo para comer, né? Ninguém pode continuar a viver achando isso normal. Olhar para uma pessoa em situação de rua, deitada, e falar assim, isso e nada é a mesma coisa. Ninguém pode pensar assim, né? Levar o alimento é importante, mas ouvir, escutar e entender aquelas pessoas naquela situação é tão importante quanto, né? Exatamente. É isso que é a nossa luta aqui. Então, muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.